Hoje agora vamos falar sobre semântica. Então aí já estamos quase acabando aí os conteúdos de português, só falta, se eu não me engano, mais 2 aulinhas e já acabam os conteúdos de gramática. Primeiramente quero avisar que para você fazer uma boa redação, e não só uma redação, mas também para pessoas de primeiro ano, segundo e terceiro ano, que estão estudando sobre isso aqui, você tem que entender sobre isso aí. Uma coisa muito interessante que você tem que estar entendendo é que para você fazer, por exemplo, uma boa redação, você precisa estudar tudo isso que eu estou falando. Então, cada coisinha que eu estou falando aqui sobre gramática, sobre língua, linguística, é justamente para tentar entender pelo fato que uma coisa puxa a outra. Então, não estou falando aqui baboseiras, é só para vocês entenderem do início até agora. E desse assunto pra cá até a frente vai dar uma complicadinha, então para que vocês possam entender, eu tô aí jogando. É tanto que a semântica, quando a gente estudou sobre naquela de linguística, quando você estuda linguística vai estar lá dando o nome semântica. E a semântica na época eu não falei tão aprofundado, mas agora eu vou falar aqui um pouco aprofundado sobre semântica. A semântica, ela é classificada em duas: a sincrônica e a diacrônica, como está escrito aqui. Quando a gente fala sobre semântica descritiva, logo lembramos de sincrônica. Por quê? Porque a semântica descritiva, ela é o estudo do significado das palavras na atualidade. Sincrônica. Descritiva é a sincrônica, é o estudo das palavras na atualidade. E então, depois temos a histórica, a semântica histórica. A semântica histórica, você já tem que lembrar um pouco. Sincrônica, descritiva, histórica, diacrônica. A diacrônica, que é a histórica ela estuda o significado das palavras em determinado espaço de tempo. Diacrônica. Então a gente entendeu que as classificações da semântica são duas: a classificação semântica descritiva e semântica histórica. A semântica descritiva a gente consegue lembrar de sincrônica, que lembramos de palavras da atualidade. A semântica histórica lembramos de palavras lembramos de diacrônica, que lembramos de um estudo de determinado espaço de tempo. Ou seja, uma coisa que eu escrevi aqui, muito importante, quero que vocês leiam junto comigo. A fim de reconhecer as palavras apropriadas, temos alguns conhecimentos basilares. Ou seja, quando a gente quer conhecer realmente a fundo, que eu estou agora tentando mostrar a fundo para vocês sobre tudo isso, a gente tem que ter alguns conceitos básicos. Os conceitos básicos dentro disso sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, conotação, denotação. E aí, eu vou explicar cada exemplo assim de cada um para vocês entenderem o que é cada coisa. Eu quero ser breve, eu quero ser rápido, então deixa de história. Falando lá, tinha uns quadradinhos aqui embaixo. Quem lembra, lembra. Quem não lembra, vai ter que lembrar. Agora a gente vai falar sobre sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia e faltou denotação e conotação. Os sinônimos possuem significados semelhantes. Por exemplo, andar e caminhar. Sinônimos. Antônimos, significados contrários. Por exemplo, claro, escuro, triste, feliz, mal, bom. Antônimos. Parônimos, significados diferentes, se assemelham na pronúncia e na escrita. Exemplo, acento, A-C. Olha como é que está escrito. A-C-E-N-T-O. Sinal gráfico, acento. E olha esse acento. Acento, local para sentar. Olha como é que está escrito. A-S-S-E-N-T-O. Acento. Os dois têm o mesmo som, acento. Só que tem a escrita um pouco diferente, mas ainda se assemelha. Trocou a questão do S pelo SS. Homônimos, palavras que possuem a mesma pronúncia, mesma grafia, entretanto, olha isso aqui, entretanto, significados diferentes.
Polissemia representa a multiplicidade de significado de uma palavra. Quando vocês lembrarem de polissemia, eu vou tentar até fazer com vocês aqui. Lembre, por exemplo, de um triângulo. Eu fiz aqui, mas lembre de um triângulo. Desse triângulo, você desenha uma casa. Você desenha uma casa. Dentro dele, também você coloca o nome escrito casa. Você escreve o nome casa. E logo após, você vai entender, você vai tentar encontrar palavras com os sinônimos de casa, que é lar, moradia, entre outras coisas. Isso aqui é a polissemia, é a multiplicidade de significado de uma palavra. Todos eles é o que realmente deve ter que se estudar. Além de todos esses, uma coisa também muito importante que necessita lembrar é de conotação e denotação. Vou lembrar pelo mais fácil. Denotação. A denotação você tem que lembrar do D. O D vem de dicionário. Quando você fala de dicionário, você lembra do sentido real da coisa toda, do sentido literal, do objetivo. É denotação. Quando você fala em conotação, você lembra do C. O C de cono, de conto. Quando você lembra de conotação, você lembra daquilo que é imaginário, irreal. Ou seja, aquilo que é real, denotação. Aquilo que é imaginário, aquilo que é poético, aquilo que é mais colorido, vamos dizer assim, e muito mais lúdico, conotação. Denotação real, conotação imaginário. Leveza, sentido figurado. O sentido figurado da coisa toda, conotação. O sentido real, literal, objetivo, denotação. Valeu!